Olá! Começa agora o Universo Unifra e hoje nós viemos até a biblioteca do Centro Universitário Franciscano e você já deve suspeitar sobre o que vamos falar. É claro que sobre livros, ou melhor, um livro em especial. A editora Unifra acaba de lançar a obra Ensino e Profissão Docente, edição comemorativa aos 25 anos da Jornada Nacional de Educação. E agora eu converso então com a professora Noemi Boer, que é do curso de Pedagogia da Unifra e vai trazer mais informações. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós que agradecemos. A senhora, então, é uma das organizadoras? Sim, o livro foi organizado pelos professores Diego Carlos Zanella, que é do curso de Filosofia, e da professora Sandra Cadori Peixoto, que é do curso de Química. E, evidentemente, que eu também sou coordenadora, organizadora do livro. Bom, o livro, ele é um e-book, né? Um livro digital. Por que a escolha, então, desse formato? Acontece que os livros digitais, eles estão em alta nesse momento. Por questões econômicas e também por uma questão de acesso. Sendo um livro digital, esse e-book que nós organizamos, ele é gratuito e qualquer pessoa poderá baixar do site e ter acesso para pesquisa, para consulta. Então, a divulgação do conhecimento científico relativo à educação, ela se torna mais ampla, sendo o meio de divulgação digital. Facilita o acesso também das pessoas, Sim, facilita, né? O acesso em diferentes meios, seja na internet, pelo celular, de diferentes formas. E também sobre a escolha dos temas, professora. A gente sabe que o livro aborda a Jornada Nacional da Educação, um evento que é realizado aqui pelo Centro Universitário Franciscano. Mas quais os tópicos, quais os assuntos, então, que compõem a obra? Bem, o livro está composto por 14 capítulos. Eles estão organizados em 3 partes, ou 3 sessões. A primeira sessão nós chamamos de Ensino, Criatividade e Docência, compreende 3 capítulos. A segunda parte do livro, denominada Ensino, Cidadania e PIBID, reúne diversos textos que vão discutir exatamente questões de cidadania, com uma ênfase muito grande para as questões do PIBID, do programa PIBID, de iniciação à docência, né? E a terceira parte do livro, nós organizamos em 4 capítulos que são relacionados com ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Além dos professores aqui da instituição, dos acadêmicos que participam, também há participação de estudantes de fora, professores de fora da instituição? Sim, são professores de diversas universidades. Por exemplo, eu posso citar a Universidade Federal de Belo Horizonte, de Minas Gerais, a Universidade Federal de Santa Maria tem diversos autores, a Unicruz e outras universidades da região que tiveram professores que participaram aqui da 17ª Jornada Nacional de Educação e que escreveram seus trabalhos. Na Fronteira Sul também tem uma professora que escreveu um artigo. E são temas bem atuais que fazem parte do dia a dia da profissão. Sim, discute-se assim, alguns trabalhos são relatos mais de experiência, especialmente as ligadas ao PIBID. Outros são resultados de investigações. E alguns trabalhos, alguns capítulos, eles têm uma conotação mais teórica, que é uma reflexão teórica a respeito de um tema. Eu poderia chamar a atenção para o primeiro capítulo do livro, em que nós escrevemos ou fizemos uma contextualização histórica da Jornada Nacional de Educação dos 25 anos, em que foram realizadas 17 edições em 25 anos. E a Jornada Nacional da Educação, além das mesas redondas, ela também traz outras atividades. A senhora poderia comentar quais seriam essas atividades da programação? As que foram realizadas em 2014, sim, tinha mesas redondas. Nós tínhamos oficinas pedagógicas, palestras, conferências, evidentemente, exposição de materiais didáticos e ainda houve uma sessão de apresentação de documentários. E exatamente sobre isso, então, que a gente vai falar agora, professora, porque a TV Unifra também lançou um documentário durante a jornada chamado Caigangues e Guaranis. Então, eu convido a senhora para assistir, também o pessoal de casa assistir um trecho do documentário.
Essas comunidades ditas indígenas, né, historicamente, elas têm realmente algumas diferenças e algumas semelhanças. Uma das diferenças históricas e culturais entre os dois é a questão linguística. Os índios guaranis, então, a etnia guarani, está muito ligado à questão linguística tupi-guarani, enquanto que os caigangues estão ligados ao macro-G, ou G, que seria duas etnias, e os guaranis eles têm uma visão mitocósmica e artística muito acentuada, enquanto que os caigangues mais no sentido religioso e dualista do cosmos. Nós cremos mais hoje na terra que é a nossa mãe. Nossa mãe é dela que vem nosso alimento, né? É dela vem de tudo para nós. É ela que dá vida para nós. Então, nós cremos nisso, nós cremos na natureza, né? Eu acho que cada vez mais a nossa cultura é pouco já. Só porque hoje em dia as crianças, hoje em dia mudou tudo as coisas, né? Depois, porque eu quando cresci, eu não comia os brancos que comi. E agora nossos filhos já comem carne, já comem arroz, já comem bem, eu tomo guaraná. Porque cada etnia tem a cultura diferente, né? A sua língua diferente, né? Então, antigamente, nossos avós usavam assim mais, moravam mais afastado e a gente sempre vivia assim, entre os parentes, junto, tia, avó, a tia, prima, assim, vivia mais assim, junto, né? Tanto os caigangues quanto os guaranis foram perdendo esta cultura e aí é que acontece, perdem a questão da terra, perdem a sua identidade social, biológica, né? E com isso então eles acabam indo para as cidades, né? Nesses lugares que eles habitam, não só aldeias, como também nas cidades da onde eles vêm, há um empobrecimento de oportunidades, eles não têm oportunidade de emprego, eles não têm oportunidade de trabalho, eles não têm oportunidade de oferecer os seus produtos, as suas mercadorias. Então eles procuram lugares maiores, economicamente mais ativos. Lugares como Santa Maria se oferecem como oportunidades por serem polos regionais, economicamente importantes. E aí então faz com que várias famílias de nativos indígenas procurem essas regiões. E se você quiser acompanhar o documentário na íntegra, basta acessar o nosso canal no YouTube, o Nifra Online. É só pesquisar lá, colocar o nome do documentário Caigangues e Guaranis. Bom, professor, a próxima Jornada Nacional da Educação ocorre nesse ano, né? Qual que é a programação e qual vai ser o tema? A próxima jornada, a 18ª Jornada Nacional de Educação, vai ser de 13 a 16 de setembro de 2016. O tema da jornada será Ensino, Ambiente e Cultura, interfaces na formação docente. Por que a escolha desse tema, professora? Porque nós escolhemos esse tema. Na verdade, esse tema foi escolhido pelos professores da Unifra dos cursos de licenciatura. Nós havíamos 3 temas provisórios e nós fizemos uma pesquisa online e esse foi o tema mais votado. Uma das justificativas que nós temos pela escolha desse tema é a questão ambiental. Por quê? Porque nesse momento a questão ambiental ela é muito discutida, ela está na pauta de todas as agendas e nós não podemos deixar de discutir essa questão no contexto da universidade. O meio ambiente é um tema transversal, então nós vamos privilegiar nesta jornada ao menos uma mesa redonda com 3 especialistas que trabalham com educação ambiental e também uma conferência com a professora Isabel de Moura Carvalho, da PUC-RS,
e que tem diversos livros editados, publicados em educação ambiental, que vai fazer a conferência de encerramento. E o tema será sobre epistemologias da ecologia e as questões de meio ambiente, assim, porque ela é uma pesquisadora deste campo do conhecimento. Com certeza é um tema de interesse de todos. Professora, então quem quiser conferir a programação já pode acessar no site da Unifra. Pode, já está disponível a todas as conferências, as mesas redondas e as demais atividades que complementam o trabalho da jornada. Professora, muito obrigada pela sua participação e também pelas informações. Ok, nós que agradecemos. Bom, e durante a Jornada Nacional da Educação também ocorreu o seminário do PIBID. E no próximo bloco, esse vai ser o nosso assunto. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Universo Unifra e hoje nós falamos sobre o livro lançado pela editora Unifra que aborda a Jornada Nacional da Educação. E neste bloco eu converso agora com o professor Diego Zanella, que é do curso de Filosofia e também um dos organizadores do livro. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, um dos assuntos que é abordado no livro digital é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é o PIBID. E também devido ao programa, ao seminário que foi realizado sobre o PIBID durante a jornada. No livro, o que os leitores vão encontrar sobre o PIBID? Os leitores encontram basicamente duas coisas sobre o PIBID. Uma se trata de algumas atividades de relato de experiência, de atividades realizadas tanto aqui na casa quanto em outras instituições que também têm este mesmo programa. Tá? E uma outra atividade que aparece no livro também é alguma proposta metodológica de como trabalhar, abordar o tema do ensino dentro dos programas. Já que se trata de um programa de iniciação à docência, então a gente também desenvolve esse tipo de habilidade. Né? Um dos capítulos, de modo específico, versa sobre o ensino da filosofia através da leitura de textos da literatura. Também apresenta os resultados de algumas ações desenvolvidas através do PIBID também nas escolas. Correto. O senhor poderia comentar algumas dessas ações? Os relatos de experiência já demonstram um pouco dessas ações. O outro capítulo que eu mencionei é o ensino da filosofia através de obras de literatura, é uma outra ação realizada, ou seja, já é o relato de como a ação foi desenvolvida pelos alunos na escola. Essas ações, as pessoas poderem ter contato através do livro, também é uma forma de troca de conhecimento com os acadêmicos das demais licenciaturas e até de outras universidades. Exato, é uma maneira de você divulgar tudo que a instituição faz com outras instituições e também é uma maneira da gente divulgar um pouco mais esse conhecimento acadêmico que se produz nesses programas, né? Já que a vida acadêmica ela vive muito disso, né? De publicações, de produção, de divulgação daquilo que se produz. Bom, o PIBID ele inclui acadêmicos de 7 licenciaturas, também professores dessas licenciaturas aqui da instituição. Mas quantas escolas estão envolvidas e o total desses acadêmicos? Atualmente aqui na instituição nós temos 11 escolas participando do projeto e temos 112 alunos participando, né? 112 bolsistas de iniciação à docência. E junto com esses 112 bolsistas, nós também temos 14 professores supervisores, né? Ou seja, são professores das escolas que participam do projeto, que acompanham os alunos, porque o ponto mais importante desse projeto é isso, né? Não é só a instituição oferecer para os alunos uma formação, uma iniciação à docência, mas que eles possam acompanhar a vida diária da escola no seu dia a dia. E nada melhor do que ter o professor da escola participando junto. Professor, quais são os relatos, então, que vocês acompanham dos acadêmicos de filosofia que têm essa experiência já em sala de aula? Eu poderia dizer, assim, que
eles saem muito mais preparados, né? Eu vou dizer isso com comparação com a minha experiência. Eu me formei no curso de filosofia em 2006, também numa licenciatura, e na época em que eu me formei não existia este programa, pelo menos ainda não existia de iniciação à docência. E eu percebo que eles saem muito mais preparados, muito mais conscientes de eu estou me formando para ser um professor, né? Eles têm consciência dessa atividade. Não estou dizendo que anteriormente não se tinha isso, mas o programa ele potencializa isso, né? Ele prepara muito melhor os alunos devido a esse contato diário com a escola. Quais os benefícios que você percebe também para as escolas, né, para os estudantes da educação básica, com a participação do PIBID? Para os estudantes, você percebe que eles têm uma potencialidade de perceber, ou então de ter novas metodologias sendo utilizadas nas aulas, né? Mas eu acho que a maior contribuição mesmo é com os professores, com que participam do programa e que são os supervisores. Eles têm uma oportunidade de ter uma formação continuada, que muitas vezes, pela rotina de trabalho que eles têm na escola, isso fica num segundo plano. E o programa, por essa proximidade entre universidade e escola, facilita muito essa formação continuada dos professores que lá estão. Bom, e o livro ele foi lançado durante a aula inaugural das licenciaturas. Isso. Então eu convido agora você e também o pessoal de casa para assistir a reportagem que mostra um pouquinho como que foi essa aula inaugural aqui no Centro Universitário Franciscano. Vamos conferir. Há quem diga que ensinar é uma arte. Assim como para compor uma música e alcançar as pessoas com a melodia é preciso inspiração, para realizar uma boa aula, de modo a fazer com que o aluno reflita e aprenda, é preciso entusiasmo. O professor Jorge Trevisol vai além. Para ele, é preciso também que o profissional da educação busque o autoconhecimento e o despertar dos bons sentimentos, para que possa compreender e, ao mesmo tempo, motivar os estudantes. Nessa época, nós estamos descobrindo que a verdadeira educação mesmo, ela começa pelo educador. Alguém que aos poucos vai alargando a própria interioridade a ponto de compreender quem o ser humano é de verdade em si mesmo para poder ensinar lá. É que no fundo ninguém leva alguém aonde nunca foi. E se eu entrei de verdade no meu ser de fato, eu vou poder alcançar quem está ali na minha frente. Jorge Trevisol é formado em filosofia, teologia, psicologia e é doutor em educação. Além da trajetória como educador, ele também se dedica à música e à escrita. Está em cada um. Ninguém nunca esteve sozinho, bendito é o caminho. O professor foi o convidado para a aula inaugural das licenciaturas da Unifra, que teve como tema Educação, um caminho para a interioridade humana. Além de promover um momento de reflexão, o encontro, organizado em parceria com a Secretaria de Educação de Santa Maria, também recepcionou os acadêmicos das licenciaturas e os novos professores da rede municipal de ensino. Para nós, professores que já atuamos, nós conhecemos a realidade, nós estamos trabalhando com o aluno real, sendo que quando nós estamos na academia, a gente trabalha muito com o aluno ideal. E esse suporte psicológico, esse equilíbrio emocional, sentimental, ajuda muito no nosso trabalho. Traz para essa coisa mais do pessoal, né? Porque o conteúdo, essa questão do conhecimento que a gente divide, é algo realmente que a universidade nos traz, né? Nos ensina muito bem, mas às vezes falta um pouco mais esse contato, essa coisa de tu ver o outro, né? Ver o próximo, para te poder puxar a questão da realidade do aluno e como que ele é como indivíduo para poder desenvolver melhor o processo de conhecimento dele, né, e de ensino.
O nosso objetivo é justamente a questão da valorização da profissão, uma vez que hoje nós estamos enfrentando um problema nacional em termos de valorização docente e também a falta de procura aos cursos de licenciatura. Então, essa aula inaugural ela vem justamente dar esse significado à formação inicial de professores, que é o nosso papel enquanto instituição superior, e também a formação continuada de professores, que em Santa Maria nós temos assim um leque muito grande de escolas, enfim, e professores que buscam essa formação. Durante a aula inaugural, também foi realizado o lançamento do livro digital Ensino e Profissão Docente, edição comemorativa aos 25 anos da Jornada Nacional da Educação, que foi finalizado pela editora Unifra. Reúne produções acadêmicas de professores da instituição e de muitos professores que estiveram envolvidos com a última Jornada Nacional de Educação, a realizada em 2014. São 14 capítulos organizados em 3 sessões ou 3 partes. A primeira parte diz respeito ao ensino, criatividade e docência. A segunda em ensino, cidadania e PIBID. E a terceira, ciência, tecnologia e sociedade e ambiente. Outro momento de destaque foi a participação do Ilumina, coral de música lírica do Colégio Duque de Caxias. A regente do coral, que é acadêmica do curso de Letras da Unifra, pôde apresentar o resultado do trabalho desenvolvido com os estudantes. Foi importante assim mostrar para as pessoas um estilo diferente, porque o que eles cantam, eu pelo menos acho diferente, eu gosto muito, né? Mas a gente saiu bastante, eu acredito que as pessoas gostaram muito também. E eu espero que tenha agradado, né? Trazer um pouquinho de paz assim nos corações das pessoas. Música também é uma forma, né, de educar, de transformar. Com certeza, porque até foi comprovado, né, que a música melhora na coordenação motora, tem vários fatores que a música traz melhoras assim, para a criança, comportamentais também. E eles melhoraram muito e eles estão cada vez melhores, né? Pelo menos na música é visível. Um belo exemplo que reforça o ensino como uma arte e o educador como um agente transformador da sociedade em que vivemos. Bom, professor, e a partir de que semestre, então, os acadêmicos eles podem participar do PIBID? Não há indicação de um semestre específico, né? Pode estar no primeiro. O ideal é que talvez a partir do segundo ele já tenha um pouco de familiaridade com o curso, já se ambientou um pouco com a sua formação profissional e a partir daí então ele pode passar a fazer parte do programa. E também o acompanhamento dos professores aqui da Unifra, como que funciona? Você tem um acompanhamento mais direto do coordenador de área, né? Cada subprojeto tem um coordenador de área. Então, esse professor ele acompanha diretamente os alunos em encontros presenciais aqui na instituição, às vezes ele vai na escola, né? Acompanha também o trabalho realizado lá, porque ele não pode se ausentar dessas duas realidades. Então, esse é o principal responsável, mas nada impede que outros professores do curso também deem um acompanhamento a esses alunos, porque muitas das atividades realizadas no PIBID, elas refletem nas diversas disciplinas do curso. E os acadêmicos também, eles recebem uma bolsa durante a realização dessas atividades. Isso, né? Todos os participantes do projeto, eles recebem uma bolsa, né? Desde o coordenador institucional, os coordenadores de área, os supervisores e os bolsistas, todos recebem uma bolsa como uma forma de incentivo para desenvolver ainda mais esse desejo de ser professor, né? A gente sabe que na nossa realidade aqui no Brasil é uma profissão que a gente precisa, faltam muitos professores, então isso funciona como um incentivo para essa profissão. Professor, e no livro estão os relatos então desses projetos desenvolvidos através do PIBID somente aqui da Unifra ou também de outras instituições de ensino? Tem relatos de outras instituições de ensino, mas o livro ele é um composto de duas partes, né? Na verdade, são 3 partes no livro. E você tem, então, as palestras da Jornada Nacional de Educação e do 4º Seminário Interdisciplinar PIBID, realizado em 2014. Então, as palestras e alguns relatos dos PIBIDs, né? E quem quiser conferir, então, o livro, como que faz? Para acessar o livro, você pode acessar pelo site do PIBID, né, pelo próprio site do PIBID, acessando lá pelo link unifra.br/PIBID.
você encontra o livro disponível lá, é um livro digital, gratuito, acessível a todos. Professor, muito obrigada pelas informações e também pela participação. Eu agradeço. O Universo Unifra fica por aqui. Não esqueça de acompanhar a nossa programação também pelo YouTube no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana. Até lá!